Aparecida Vieira Rocha, eu tenho 52 anos, eu nasci em Belo Horizonte, cresci em São Pedro dos Ferros e estou há 21 anos em Raul Soares. Acho importante colocar isso, né? Esses 3 lugares que eu vivi, com esses 3 momentos da minha vida, porque tudo que eu escrevo tem a ver com a minha história, tem a ver com os lugares que eu passei, com tudo que eu vivi. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um casal, e foram eles, né, que despertaram esse sentimento em mim de escrever. Eu sempre li muito, eu sou apaixonada com livro, mas não tinha essa ideia de escrever. Aí, um dia, dando aula, eu trabalhei quase 20 anos com crianças, sou formada em letras, mas trabalhei muito com alfabetização. E observando uma criança que me trouxe um livro onde ela era a personagem do livro. E eu achei aquilo muito interessante e pensei em colocar para minha filha. Aí liguei para a editora para tentar fazer isso. Depois parei, pensei e falei, olha, eu posso tentar escrever a história onde a minha filha vai participar. Isso mesmo que demore 10 anos, não tem problema. Ela era, na época, tinha 3 anos, então ela vai estar ainda criança e vai poder usufruir dessa ideia, porque a criança ela tem uma fantasia, uma imaginação muito grande, então quando ela se vê na história, ela acredita naquilo, e isso para mim é muito importante. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, de conversar com criança. A gente sempre se entendeu muito bem, porque elas conseguem viajar, elas conseguem sonhar e acreditar naquilo que sonham, e eu acho isso muito importante. Eu vivo muito isso. E é por acreditar naquilo que sonha que eu tô hoje aqui, né, gravando esse vídeo, contando a minha história, mostrando o meu trabalho. Porque lá atrás, quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer um livro. Essa história, eu consegui escrever com 3 dias. Foi assim, uma força muito grande. Eu fui escrevendo, eu não queria parar de escrever até terminar a história. Essa história ficou guardada e está guardada até hoje, porque eu não consegui fazê-la ainda, porque o custo de um livro é muito grande e ela teria que ser ilustrada, o que fica muito mais caro. Aí, trabalhando com as crianças e contando muitas histórias para elas, eu comecei a imaginar aquelas histórias infantis, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Pinóquio, como seria hoje. E comecei pela Bela Adormecida. Como seria Bela Adormecida depois que acordasse no mundo de hoje, totalmente diferente? E aí, viajando nessa ideia, saíram 10 poesias, que foi o primeiro livro que eu consegui editar. Eu fiquei 7 anos com esse texto pronto e depois de mais 7 anos consegui publicar o livro. Eu publiquei 3 livros. Um livro de história infantil, que é A Patinha Confidente, que conta a história da amizade de 2 patinhas. Nesse livro, eu falo da amizade dessas 2 patinhas, que é a Fatinha e a Lili, que são as personagens principais dessa história, que se passa num ambiente protegido, um parque ecológico protegido, e nele eu falo sobre o problema nosso ecológico, do lixo, né, da atuação do homem na natureza, e falo também do relacionamento da patinha Lili com a sua mãe. Coisas da criança, do adolescente, né, da expectativa de sair de casa e de viver fora, e das dificuldades e frustrações que ela encontra nesse caminho. As patinhas têm a personalidade muito diferente uma da outra. A Fatinha é uma patinha elegante, calma, tranquila, gosta de ficar mais solitária. E a patinha Lili já é uma patinha já cheia de anseios, que tem assim, um temperamento muito oscilante
e muitas vezes está brava e não consegue ver a beleza do mundo porque ela olha para dentro dela e ela está vivendo um turbulhão muito grande. E nisso elas se encontram nesse caminho e ficam amigas por causa do sonho. As duas são muito sonhadoras, né? No livro eu até digo que elas devem ter o coração pintado de verde, né? Da esperança. Então, essa é a história da Fatinha que eu conto. Depois, eu publiquei o livro Poesias Encantadas, que é a poesia que eu escrevi durante o tempo que eu estava trabalhando. É o resultado da minha experiência com as crianças. Né? Foram poesias que, à medida que eu ia contando as histórias, contadas muitas vezes, muitos anos, eu fui imaginando como seria esses personagens hoje, na atualidade. A Bela Adormecida, como ela, né, estaria nesse mundo de hoje, naquela monarquia que ela vivia e acordou hoje, com toda a tecnologia que nós temos, como ela reagiria. Então foi assim, nessa imaginação, eu escrevi 10 poesias e deixei um espaço nessas poesias branco, né? A folha é apropriada para a criança desenhar, porque eu acredito que o livro é para a criança ler e criar, né? Não é só ler. Por isso que às vezes a televisão poda a criatividade, porque a criança quando vê televisão, quando vê o celular, ela já vê a imagem pronta, então não tem como ela imaginar. Por isso também eu acho que o livro é tão importante, que é preciso resgatar esse gosto da leitura nas pessoas, porque é só lendo que as pessoas vão poder criar, vão poder imaginar e vão poder se colocar no lugar do outro. O outro livro que eu escrevi chama Presente Divino. É o título de uma poesia, né? Essas poesias foram escritas ao longo de todo esse tempo e relatando tudo que eu vivi com as pessoas que eu vivi. Então, tem muita poesia que são homenagens às pessoas com quem eu convivo e convivi. Meu pai, a minha mãe, meus filhos, meu marido, amigos e também, às vezes, com meu olhar de indignação diante dos problemas do mundo. Como tem uma poesia chamada Entre Grades, onde eu fico muito indignada das pessoas que são honestas e de bem terem que trancar suas casas, né, entre grades e não viver com liberdade, né, viver presas, trabalhar e não poder usufruir do seu dinheiro com liberdade. E entre outras coisas assim. Então vamos observando o caminhar do mundo, né? E vou colocando ali as minhas experiências, as minhas ideias, as minhas crenças. No livro Poesias Encantadas, né? Entre as poesias, tem uma que chama A Vida, que é uma poesia que eu fiz pensando na história da Bela e a Fera. Foi muito interessante porque eu morava aqui e trabalhava em São Pedro dos Ferros. Então eu estava indo de ônibus para São Pedro e comecei a pensar nessa poesia. Eu gosto muito de brincar com as letras, né? Com o som das palavras. E aí surgiu essa poesia que é assim: Bela vida deve levar a Bela e a Fera. A Bela lê, a Fera ouve. Canta a Fera, ouve a Bela. E juntos bailam pela vida ao som de belas músicas. Outra poesia do livro Presente Divino, que eu gostaria de mostrar para vocês, é aquela poesia que deu o título ao livro. Foi uma poesia que eu escrevi também com indignação. Por quê? Eu sou deficiente visual. Aos 30 anos eu descobri que eu tinha uma doença chamada retinose pigmentar e que eu perderia minha visão aos poucos até ficar cega. Hoje eu tenho baixa visão, preciso de bengala para andar e quando fui
me afastando da escola, me doeu muito, sabe? Foi muito triste, muito doloroso, porque eu gostava muito de trabalhar. E nesse momento de crise que eu estava vivendo, eu encontrei uma pessoa que estava bem de saúde, que tinha todos, né, os seus sentidos bem, e reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando da dificuldade do ir para o trabalho, do voltar. E eu achei aquilo me doeu muito, porque como eu, no Brasil nós temos 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sem contar as outras deficiências. E essas pessoas, em boa parte delas, não ficam sentadas chorando, lamentando a vida. Elas vão à luta. Assim como eu. Porque todos os meus livros publicados, eles foram publicados e alguns escritos depois de eu já ter a doença instalada. Então, aquilo me indignou muito. Por isso que eu escrevi essa poesia que chama Presente Divino e eu vou tentar falar. Presente Divino. É um presente abrir os olhos e estar acordada. Ver a beleza da manhã, sentir o cheiro matinal. É um presente ouvir a manhã chegando, os pássaros cantando, a vida seguindo seu trajeto normal. É um presente tomar café apressado, porque tem seu trabalho e não pode chegar atrasado. É um presente o pão com café ou mesa farta saborear, sentir o gosto daquilo que pode ver, pegar e trabalhar para conquistar. É um presente correr apressado durante todo o dia, contar até 10 e não perder a paciência, completar o dia e voltar para casa. É um presente ver novamente a noite chegar, contemplar as estrelas, encantar-se com a lua, respirar o frescor da noite, sentir a chuva cair, molhar a terra para a nova vida surgir. É um presente, cada gesto, todas as adversidades, porque muitos não têm, outros não podem fazer o que você de presente recebe e nem sempre sabe agradecer. E, diante disso, eu quero agradecer à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Cultura, pelo trabalho que tem feito e por ter trazido essa verba da Lei Aldir Blanc para o nosso município, porque está nos ajudando a todos os artistas da cidade, está ajudando a cidade porque trouxe dinheiro para a cidade, né? O nosso trabalho pode gerar renda para a cidade e eles não só trabalharam para trazer a lei para a cidade, para Raul Soares, como trabalharam para que nós, artistas, participássemos. Então, meu agradecimento ao Bruno Zogby e ao Luca, que estiveram o tempo todo procurando nos ajudar. Muito obrigada.